Então, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme poder estar participando pela primeira vez da Semana do Agosto Dourado, em parceria com a UEPA, né, com Saúde Digital do CCBS. Então, eu me chamo Clarina Cavalcante e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre amamentação e sustentabilidade. Como apoiar? Antes da gente começar a entrar na temática, né, propriamente dita, eu preciso fazer a minha declaração de não ter qualquer conflito de interesse ou relação comercial com marcas ou produtos aqui apresentados. Qualquer uso dos termos mãe, maternal ou materno não pretende excluir pais transexuais ou não binários que possam estar amamentando ou fornecendo leite humano a seus bebês. Então, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou mãe tenho um casal, um menino e uma menina, tenho um filho pet também. Eu sou mestranda pelo programa de pós-graduação em segurança pública da Universidade Federal do Pará e sou graduada em enfermagem e pós-graduada em enfermagem neonatal pela UFPA também. Faço parte do quadro de servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Eu sou analista em gestão penitenciária já há 17 anos. E como consultora de amamentação, eu atuo desde o ano de 2020. Fiz a minha formação pelo Instituto Mami Bem, que fica em Minas Gerais. E também faço parte do Clube de Profissionais de Aleitamento Materno do Brasil, desde o ano de 2023. Só um resuminho aqui para vocês. Então, por que falar de amamentação e sustentabilidade, né? Amamentar é saúde, é vínculo e também sustentabilidade, sim, para o planeta. Já é de conhecimento, né? Muito se fala, principalmente nesse mês de agosto, que se intensificam as falas, o assunto sobre a importância do aleitamento materno. O leite materno, por que ele é considerado um padrão ouro? Porque ele é o melhor alimento com maior quantidade de nutrientes possíveis para serem fornecidos para os nossos bebês, né? Então, falar de amamentação é falar não só de nutrir, é falar de nutrir o corpo, de nutrir a mente, né? É falar de vínculo, é falar de colo, é falar de segurança, de aconchego e também é falar de proteção do nosso planeta. Por isso, hoje a gente traz essa temática. Hoje eu não vou trazer para vocês questões técnicas de manejo clínico da amamentação. Hoje eu vou falar especificamente para vocês de como a amamentação contribui para a qualidade e melhora do nosso planeta, para a sustentabilidade. Então, por que falar de amamentação e sustentabilidade? Existem organizações internacionais, como a UABA, que é a Aliança Mundial para a Ação pela Amamentação, junto com a Organização Mundial da Saúde, junto com a Unicef, a ONU, que já há muito vem contribuindo com informações sobre o aleitamento materno e a sua importância para a saúde das pessoas e para a saúde do nosso planeta. Essa semana desse ano, a temática desse ano da Semana Mundial de Aleitamento Materno, priorizemos a amamentação, construindo sistemas de apoio sustentáveis. Essa temática, ela volta a destacar o meio ambiente e as mudanças climáticas. Já houveram outras semanas mundiais de amamentação com temáticas semelhantes sobre ecologia, sobre o meio ambiente, né? Se eu não me engano, a de 92, a de 90, remetiam a essa temática, e esse ano, o ano de 2025, novamente, as organizações internacionais resolveram evidenciar mais uma vez, voltar a falar sobre a importância da saúde do planeta, da sustentabilidade. Por isso, a amamentação é algo que vem muito fortemente contribuir para a qualidade do nosso planeta, do meio ambiente e do nosso planeta. Então, a campanha ela busca priorizar a amamentação
e enfatizar que um ambiente favorável à prática da amamentação não só vai beneficiar famílias, como também vai reduzir significativamente o impacto ambiental associado à alimentação artificial. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui, tá? Amamentar beneficia famílias, comunidades e o planeta. E a gente vai ver como é que isso pode como é que isso acontece. Então, amamentação e sustentabilidade. Como é que a amamentação pode contribuir para um planeta sustentável, né? Em relação ao ambiente, ao meio ambiente. A amamentação é uma prática de desperdício zero, reduz emissões de carbono e consumo de água. Você não precisa utilizar utensílios plásticos como mamadeiras, chupetas, chuquinhas, né? Você não precisa desperdiçar esse lixo no planeta, latas de leite, utensílios plásticos como os bicos plásticos de mamadeiras, de chupetas, que são muito descartados no meio ambiente. Então, a amamentação tem desperdício zero. O leite materno ele já está pronto ali, na temperatura ideal, na forma adequada de ser ofertada para o bebê, sem precisar gastar com utensílios, e esses utensílios não precisam ser descartados, né? Não vai ter descarte de utensílios no meio ambiente. Para a sociedade, no âmbito social, a amamentação vai promover equidade, saúde, direitos das pessoas que amamentam e que são amamentadas. Amamentar promove a garantia de saúde para a mãe, de saúde para o bebê, porque para a mãe a gente já sabe que o aleitamento materno diminui o risco de câncer de mama, o risco de câncer de útero, câncer de ovário, além de auxiliar no retorno do corpo da mãe à forma anterior da gestação de uma maneira mais adequada. Para o bebê, o leite materno vai garantir os nutrientes necessários para um bom crescimento e desenvolvimento dessa criança. Há estudos que mostram que o leite materno promove maiores conexões, o leite materno promove um aumento da camada da bainha de mielina, aumentando as conexões cerebrais, elevando o QI das crianças que são amamentadas por 6 meses ou mais. Na questão econômica, a amamentação vai reduzir o custo para as famílias. A gente sabe que os leites, as fórmulas artificiais, eles são de um custo muito alto. As famílias que têm uma renda mais baixa, uma dificuldade maior de adquirir essas latas de leite, vão precisar de muita ajuda, né? À exceção dos casos que existem, que a mãe realmente não vai conseguir amamentar, que vai precisar de um leite artificial, a gente sabe que o custo é muito alto. Então, a amamentação tem um fator econômico de redução dos custos para as famílias e para os próprios sistemas de saúde, porque em alguns casos a gente sabe que o sistema de saúde é que provê esse leite artificial. Então, quando essa família consegue promover a amamentação, a gente reduz, né, esse gasto com as fórmulas, a gente reduz a amamentação, como previne diarreias, doenças respiratórias, doenças alérgicas nos bebês, então diminui o custo dos serviços de saúde com o tratamento dessas doenças. E quais são os nossos desafios em relação à amamentação e à sustentabilidade? O nosso grande desafio de manutenção do aleitamento materno são as pressões sociais e culturais. A gente sabe que ainda é muito persistente a cultura de que o leite é fraco, que o bebê está chorando porque ele está com fome, né? Há uma grande pressão social também para que essa mulher, às vezes, retorne logo ao trabalho e acabe desmamando o seu bebê. Esse retorno precoce para o trabalho, sem ter apoio
de familiares, apoio da sociedade em geral, apoio dos próprios profissionais de saúde que estão acompanhando essa mãe, faz com que o desmame precoce aconteça. E, além disso, a gente tem também fortemente presente o marketing antiético de substitutos do leite humano, as propagandas fortes de uso de fórmulas, de uso de bicos artificiais, de chupetas, elas ainda, esse marketing ainda é muito presente. Hoje, quando você acessa as redes sociais, rapidamente ali a inteligência artificial já capta, né, o que você fala, às vezes, as coisas que você pesquisa, e começa ali um bombardeio nessa família, um bombardeio nessa pessoa que está amamentando, de informações de mamadeiras, de chupeitas que tem o bico semelhante ao do seio materno, e isso ainda é muito presente, apesar de que hoje a gente tem a NBCAL, que são as normas brasileiras de comercialização de produtos alimentícios para crianças, que é uma legislação que foi criada justamente para combater esse marketing das fórmulas, né, das fórmulas infantis e de outros utensílios, mas mesmo com a legislação, esse marketing ele ainda acontece. Então, a gente precisa estar ali sempre conversando, informando essas famílias da importância do aleitamento materno e dando o apoio que elas precisam, né? Muitas vezes essas famílias buscam apoio durante os atendimentos com os profissionais nas redes públicas de saúde, nos atendimentos, para que procurem formas de manter o aleitamento quando voltam às suas atividades. Essa falta de sistemas de suporte contínuo levam ao desmame precoce também. Então, por isso que hoje a gente está aqui conversando sobre a importância do aleitamento, que é justamente para a gente estar se capacitando e estar levando essas famílias durante os nossos atendimentos a importância da amamentação e como continuar essa amamentação. A gente também sabe que existem muitas mulheres que não são protegidas pela legislação, como a CLT, de garantias trabalhistas, né? Às vezes são autônomas e precisam voltar às suas atividades muito antes do previsto, às vezes até menos que 4 meses, né, de pós-parto, né, de licença maternidade. Às vezes elas não têm essa licença maternidade, porque elas precisam trabalhar para alimentar a sua família. Muitas vezes são mães solos, né, que precisam garantir a alimentação até de outros filhos que já possam existir. Então, a gente precisa também estar pensando nessas mulheres e como estar auxiliando elas nesse sentido, para que elas consigam manter o aleitamento e também fazer as suas atividades. Então, o que seria um sistema sustentável de apoio à amamentação? O que a gente pode pensar que é um sistema sustentável? Esse sistema sustentável precisa ter o envolvimento de toda a sociedade. A amamentação, ela não é exclusivamente da pessoa que amamenta e do bebê que está sendo amamentado. É a responsabilidade de todos nós, da sociedade como um todo. Né? Por isso, nesse mês de agosto, se intensificam as informações sobre o aleitamento materno, justamente para que todos sejam envolvidos, né, na garantia desse processo que vai fazer com que o futuro da nossa geração sejam pessoas saudáveis, pessoas que tenham ali uma saúde mais adequada. Então, o envolvimento de toda a sociedade ele é fundamental. O apoio a essas mulheres que estão até os 2 anos ou mais, porque a Organização Mundial da Saúde preza de que o aleitamento ele seja exclusivo até os 6 meses e ele seja complementar até 2 anos ou mais. E o que às vezes a gente percebe é que
Quando uma mulher está amamentando uma criança já maior, né, por exemplo, com 2 anos, 2 anos e meio, ela já começa a ser vista como algo assim, mas já não está muito grande para estar ainda mamando, né? Então, falas, mitos, né, da sociedade em geral, esse olhar diferente para aquele ato de amamentar, acaba levando essa mulher a questionar se ela está fazendo o correto. Então, ter a ciência de que a amamentação ela começa na gravidez, lá na gestação, no pré-natal, com informações, com a preparação dessa família para o processo de amamentação, e esse processo vai se prolongar por um bom período, né, por decisão da família, de quanto tempo vai durar. A consciência da sociedade sobre isso é fundamental, para que não haja esse olhar diferente, esses julgamentos em relação à amamentação de criança pequena, de criança já maior, né? Então, a gente conhecer faz com que a gente não julgue, com que a gente encare aquilo como algo natural. A amamentação, esse sistema sustentável, ele precisa ser inclusivo, ele precisa ser acessível e ele também precisa ser baseado em evidências. Inclusivo no sentido de garantir acesso à informação, de garantir apoio e orientação em relação à amamentação para pessoas com deficiências físicas, para pessoas atípicas, né, a acessibilidade tanto para essas pessoas com deficiência aos sistemas de saúde. Será que quando digo nós, eu me incluo, será que nós, profissionais de saúde, que estamos ali todo dia atendendo várias pessoas, a gente está preparado para atender uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa muda, e para orientar, a gente está preparado para orientar de maneira adequada sobre a amamentação essas pessoas? Então, a gente precisa parar e refletir um pouquinho sobre o nosso fazer. O meu fazer profissional, ele é inclusivo? Pare e pense, quantas pessoas você já atendeu que são portadores de deficiência, que elas tiveram algum tipo de saúde, o local que você atende, né, o posto de saúde, o hospital, ele tem acessibilidade para pessoas cadeirantes? Então, isso a gente precisa parar, pensar e refletir sobre o nosso próprio fazer. Refletir sobre as estruturas dos locais de saúde, né, onde a gente trabalha, se ela tem essa acessibilidade, ela tem essa inclusão. Então, isso não vai fugir da amamentação. Na amamentação, isso também existe. Então, a gente precisa pensar nisso. A minha forma de falar é uma forma acessível? Ou eu uso muitos termos técnicos? Será que essa família vai conseguir entender o que eu quero passar para elas? Isso também faz parte da acessibilidade e da inclusão. E está sempre buscando conhecimentos atualizados, as bases e evidências científicas. Por isso a gente está conversando aqui, né? A gente está buscando os estudos mais recentes para poder estar embasando o nosso fazer profissional para que ele seja um fazer mais acessível, mais inclusivo e mais assertivo. E também integrar saúde, trabalho, comunidade e políticas públicas. A gente não pode falar de amamentação e sustentabilidade sem falar dessa integração, sem falar das políticas públicas. Hoje temos várias políticas públicas que já foram criadas mais recentes, que tratam da amamentação, a política de apoio, promoção e incentivo ao aleitamento materno. Ano passado, nós tivemos uma nota técnica do Ministério da Saúde
sobre a criação de salas de apoio à amamentação dentro das unidades básicas de saúde. Então, isso são formas da gente estar também ali atualizado, né, e tentando fazer essa integração das políticas públicas no nosso ambiente de trabalho. Será que onde eu trabalho tem uma sala de apoio à amamentação? Por exemplo, no hospital que você atua. Não é um hospital de saúde materna infantil. Por exemplo, é um hospital de urgência e emergência. Mas e se chegar ali para um atendimento de urgência e emergência, uma mãe que amamenta, a gente vai saber conduzir o quadro da questão da amamentação dessa mulher, né? Que Deus o livre é um caso de que ela precisou internar na UTI por um acidente, um politraumatismo, mas ela amamenta e as mamas dela começam a ficar muito cheias, porque a produção continua, né, de leite, só que ela sofreu um acidente. Como eu vou conduzir? Ela começa a apresentar um quadro de febre, calafrios, que você não sabe de onde vem. E aí, quando não se tem um olhar ampliado, né, esse quadro pode ser de um quadro de mastite que ela pode estar apresentando. Como conduzir? Então, tá ali, você está informado, integrado com as informações atualizadas, vai saber te direcionar. Se você tiver dúvida, procurar um profissional que seja qualificado, especializado nessa área. É só para a gente, esse exemplo é para a gente pensar de que o meu fazer, né, como é que ele está sendo, eu consigo ter esse olhar ampliado, ou você mesmo, se você é mãe, você está retornando pós-licença maternidade, o local que você trabalha vai ter um espaço para você fazer uma ordenha, esvaziar um pouco as mamas. Então, tudo isso, essa integração de saúde, trabalho, comunidade, ela precisa existir e a gente precisa refletir muito sobre isso. Isso é sustentabilidade. Então, a Semana Mundial da Amamentação desse ano traz 4 objetivos, né? Os 4 objetivos da campanha desse ano quais são? Promover, informar, consolidar e interagir. Promover ações que criem sistemas de apoio à amamentação, contribuindo para um ambiente sustentável. Informar as pessoas sobre o seu papel na criação de um ambiente sustentável de apoio à amamentação. É o que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo informações. Qual é o nosso papel? Né? Eu sei que a palestra é voltada para profissionais de saúde, acadêmicos. Então, qual é o nosso papel enquanto profissional de saúde para fazer um ambiente sustentável de apoio à amamentação? Será que eu consigo promover esse ambiente? Eu consigo promover durante o meu atendimento um ambiente sustentável que apoie a amamentação? Consolidar o apoio contínuo. Desculpa. O apoio contínuo à amamentação como um componente vital para criar um ambiente sustentável. Então, estar ali sempre trazendo a informação da importância da amamentação. Interagir com indivíduos e organizações visando melhorar a colaboração e o apoio à amamentação, que é o que a gente está fazendo, conversando. As outras palestras que já ocorreram durante a semana, com informações importantes, não só sobre a amamentação, mas sobre os cuidados com o bebê, como agir em algumas ocasiões. Então, os 4 objetivos da campanha são esses que vêm aqui juntar, fazer uma ligação, uma conexão com tudo que promova a sustentabilidade e a amamentação. Então, como apoiar? Onde apoiar? Nos sistemas de saúde,
promovendo um pré-natal de qualidade, com informações sobre a amamentação e a sua importância, garantindo acesso a exames no pré-natal ainda, um parto humanizado, independente da via de parto, porque um parto cesariano, ele também pode ser humanizado, né? Na pós-alta da maternidade, dar informações para essa família do que esperar nos próximos dias após o parto. A gente sabe que após o parto, mais ou menos lá com 3, 4 dias, vem o quadro da apojadura, que é um momento muito difícil para algumas mulheres, principalmente quando não tem informação adequada de como manejar essa situação, que é aquele momento que as mamas ficam muito cheias, empedradas, o momento da descida do leite. Então, quando essa família sair de alta, no momento da alta, receber essas informações e garantir a elas a possibilidade de um retorno para assistência e informações adequadas. Os hospitais amigos da criança também são fundamentais nesse momento, porque o título de amigo da criança faz com que esses hospitais recebam esse título. Por quê? Porque eles também incentivam o aleitamento materno. Existem os 10 passos para garantir esse selo de hospital amigo da criança. Então, esses 10 passos eles precisam ser garantidos. No trabalho, como a gente pode apoiar? A garantia de uma licença parental remunerada. A gente está aí ao longo desse ano vendo um projeto de lei para aumento do tempo da licença paternidade. É muito importante que esse projeto seja aprovado e a gente precisa apoiar, porque 5 dias para aqueles pais que são de carteira assinada, 5 dias, gente, não é nada. 5 dias ele só tem o tempo de acompanhar o parto quando consegue, né? Ele tem o tempo de registrar a criança e levar a sua família de volta para casa após a alta hospitalar. Acabou o tempo dele de licença. Não é nem uma semana, 5 dias. Então, existe esse projeto de lei para tentar aumentar esse tempo para 30 dias. A gente sabe que dentro do quadro dos servidores públicos, esse tempo de licença paternidade já é um pouco maior, 20 dias, mas mesmo assim é muito pouco. Hoje a gente já percebe, eu consigo perceber durante o acompanhamento das famílias que eu atendo, a participação maior da figura paterna, e isso é muito importante, a gente precisa incentivar, né, a participação. Então, muitos pais participando desde o pré-natal, querendo não ajudar, mas ser participativo mesmo, ser presente, querendo aprender como cuidar, como ele pode auxiliar a sua companheira, a sua parceira. Então, é fundamental que a gente frise aqui a importância do aumento do período de licença paternidade, né? Nos locais de trabalho, é muito importante garantir para essas pessoas que amamentam uma pausa para a amamentação, ou que ela consiga amamentar a criança no local de trabalho, ou que ela tenha essa pausa para fazer a ordenha do leite materno, se possível, a criação de salas de apoio à amamentação. Hoje existe o título de empresa cidadã, né, que é um título dado pelo governo para aquelas empresas que apoiam a amamentação com espaços dentro dos seus ambientes voltados para essas mulheres que estão amamentando. Então, com salas de apoio para que ela consiga fazer a extração do leite, que ela tenha onde armazenar, para que esse leite seja garantido para o seu bebê quando ela voltar para casa e garantir o aleitamento materno por um tempo maior depois do retorno ao trabalho. Então, as salas de apoio são fundamentais para garantir a continuidade da amamentação após o retorno ao trabalho. E a comunidade? Como a comunidade pode apoiar a amamentação? O apoio existente entre as mães, participar de grupos, incentivar a formação de grupos entre mães, entre pessoas que amamentam. Geralmente esses grupos eles vêm
desde a gestação, né? Quem é mãe, quem já gestou alguma vez, sabe que existem esses grupos e eles são fundamentais para a criação de espaços de conversa, espaços para estar ali acompanhando histórias das outras pessoas. Quando esses grupos têm pessoas que já estão amamentando e gestantes, as gestantes começam ali a ouvir histórias e aí ver como que ela pode, o que ela pode esperar após o parto em relação à amamentação. E um espaço mesmo de diálogo, de tirar dúvidas, né? Criar, pode acontecer pelos meios digitais. Hoje a gente tem as redes sociais, tem os grupos de WhatsApp. Esses grupos, eles são fundamentais. É a forma da comunidade que a comunidade tem de se apoiar e continuar ali a levar informações sobre a importância da amamentação. Ouvir histórias de pessoas que já passaram por esse processo, como é que foi, como ela conseguiu superar alguma dificuldade, isso é fundamental. As redes locais, os bancos de leite humano, eles são muito importantes, porque eles são fontes de são locais que pode buscar em momento de dificuldade. Eu, por exemplo, quando amamentei o meu primeiro filho, eu ainda não tinha o curso de consultoria, eu só tinha as informações da minha formação da graduação, e eu passei por um momento de dificuldade da amamentação. Eu tive um quadro de obstrução de ductos, que hoje já é considerado um início de processo de mastite, que eu precisei buscar a ajuda do banco de leite. Então, os bancos de leite, eles são muito importantes para estar dando esse apoio para a comunidade, para aquelas mulheres que, às vezes, não conseguem ter acesso a um profissional especializado. O banco de leite, ele vai fazer esse papel fundamental, além dele ter o papel de arrecadar a doação do leite, né? A doação de leite humano, que vai garantir a alimentação, o fornecimento de um leite adequado, rico em nutrientes, para os prematuros que estão internados. Então, essas são as formas da comunidade estar apoiando. As políticas públicas, como elas podem auxiliar? Através da regulação do marketing, que são as legislações que a gente já mencionou aqui, o monitoramento dos dados, dos índices de aleitamento materno. É muito importante isso, a gente está sempre acompanhando, as políticas públicas precisam estar acompanhando e se atualizando para as necessidades da população. Então, essas são algumas formas da gente estar apoiando a amamentação e também apoiando o meio ambiente. E aí, a amamentação e as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Saiu um errinho aqui, mas a amamentação, ela vai contemplar várias ODS, né? Como a de erradicação da pobreza, combate à fome, garantir a saúde de qualidade. Por quê? Porque é um alimento, como a gente já conversou, que ele é o alimento padrão ouro, que ele é o leite humano é um organismo vivo, que ele é produzido pelo nosso próprio corpo e ele tem a capacidade de se modificar as necessidades do bebê, as necessidades daquela criança, em qualquer fase da vida, em qualquer etapa da amamentação. Então, a amamentação, ela vai garantir aí contemplar um objetivo do desenvolvimento sustentável, de vários objetivos das ODS. E esse ano, o governo federal daqui do Brasil, o governo brasileiro, propôs a inclusão do 18º ODS, que é a igualdade étnico-racial, a inclusão de mais esse objetivo na agenda até 2030, focando na promoção da igualdade étnico-racial. Hoje já existe a Semana da Amamentação, o Agosto Dourado, a Semana de Promoção do Aleitamento Materno na população negra. Isso é muito importante, a gente precisa frisar, né? Porque por muito tempo
a população negra ela foi marginalizada, né? Ela foi excluída, foi escravizada, inclusive dentro da amamentação, com as amas de leite, as mulheres negras elas tinham seus filhos afastados de si para ela poder amamentar os filhos das mulheres brancas da Casa Grande. Então, elas sofreram muito dentro de um processo histórico. Hoje, algumas coisas já melhoraram, mas ainda tem muito que se caminhar. E a inclusão dessa ODS vai ser muito importante para garantir a igualdade étnico-racial. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, como cada um pode apoiar, como cada um de nós pode apoiar a amamentação para garantir um ambiente sustentável? As famílias promovendo o acolhimento, a divisão de tarefas, né? Eu até outro dia olhando um pouco as redes sociais, em outro país não se faz mais chá revelação, baby chá, nada disso. Eles fazem um chá de preparação para aquela família, para o puerpério. Cada membro da família faz algo para auxiliar essa família, seja lavar a louça, limpar a casa, já deixar marmitas preparadas para o momento do puerpério. Então, dessa forma, as famílias conseguem acolher aquela família que está nascendo através do nascimento de um novo membro e consegue apoiar durante um processo tão delicado que é o pós-parto, o puerpério, principalmente para a pessoa que vai amamentar. Então, o papel da família é fundamental. O compartilhamento das suas experiências, seja positivas, ou até mesmo as experiências negativas. Para mim não deu certo, mas para você pode dar. Vamos tentar, vamos buscar ajuda. A divisão de tarefas, o homem, o pai, né, o companheiro, a companheira, que não gestou, que não está amamentando, o que ela pode fazer? Ela pode dar o banho nessa criança, ele pode dar aconchego, trocar fraldas, passear um pouco com esse bebê enquanto a mãe descansa, enquanto a mãe consegue tomar um banho. Então, essa divisão das tarefas ela é fundamental dentro das famílias. Claro que nem todas as famílias vão ser contempladas. A gente sabe que muitas vezes essa mulher ela é uma mãe solo, né? Mas ela é uma mãe solo e aí ela vai precisar buscar outras formas de receber esse apoio, seja de uma amiga muito próxima, seja do pai, da mãe, da madrinha da criança. Então, cada um de nós tem um papel. Eu, enquanto profissional de saúde, eu tenho um papel de dar orientações claras, de orientações empáticas, de receber essa mulher no meu consultório e dizer como você está se sentindo, de não ser apenas técnico e perguntar se está indo bem a amamentação ou não. Como aquela mulher está se sentindo? Porque nem sempre ela está se sentindo bem, ela está se sentindo à vontade em amamentar. Então, eu preciso ouvir mais para poder entender como é que está sendo esse processo para ela. As empresas, elas precisam ter políticas inclusivas, como a gente já falou, as salas de apoio, a garantia de uma licença maternidade de pelo menos 4 meses, ou estender esse tempo para 6 meses, que são 180 dias, garantir um espaço para essa mulher que ela consiga ter uma pausa para ordenhar, tenha um espaço que ela consiga guardar esse leite. E a sociedade, que a sociedade consiga normalizar a amamentação em público. Ainda se vê pessoas virando o rosto, julgando aquela pessoa que resolveu sentar ali, acalentar o seu bebê amamentando. Infelizmente, ainda existe muito julgamento e muito preconceito. Se a mulher decide não amamentar,
porque ela não quer amamentar, ela não vai garantir o melhor alimento para o seu bebê, mas ela deve ter os seus motivos. Se ela amamenta por 2 anos ou mais, que é o preconizado, porque essa criança já está muito grande, porque está na hora de parar de mamar. Então, a sociedade hoje, infelizmente, acaba que julga essa pessoa que está amamentando em todas as etapas do processo. E isso tem que parar de acontecer, isso precisa ser reelaborado, a sociedade precisa olhar para a amamentação como algo que vai contribuir para o futuro da nossa geração, para o futuro da sociedade, que é aquela criança que está recebendo ali um alimento padrão ouro. Então, a gente precisa reformular, repensar o nosso fazer, o nosso olhar, como um todo. Porque aqui eu estou como uma profissional conversando com vocês, mas eu também sou parte de uma família, eu também faço parte de um local de trabalho que tem outras pessoas passando pelo mesmo processo, eu faço parte de uma sociedade. Então, cada um de nós temos um papel a exercer em todos os locais que a gente vai fazer parte, né? Então, a gente precisa repensar e olhar para essa forma de apoiar a amamentação com esse olhar empático, acolhedor e menos julgador. Então, criar um sistema sustentável de apoio à amamentação não é uma intervenção de curto prazo. É uma estrutura contínua, inclusiva e empoderada, que salvaguarda a saúde, protege o meio ambiente e defende os direitos de mulheres e crianças. Quando integra as políticas, sistemas de saúde, locais de trabalho e comunidades, a amamentação ela se torna mais do que uma escolha alimentar. Ela se torna um pilar do desenvolvimento sustentável. Deve ser uma prioridade em todos os lugares. Esse trecho ele foi extraído do folder da UABA, que é o folder criado para estar orientando todos os profissionais, as políticas públicas em relação ao tema da Semana Mundial de Amamentação. Então, quando apoiamos a amamentação, nós apoiamos o futuro. Qual o futuro que a gente quer para os nossos filhos, para as nossas crianças? Então, quando eu consigo apoiar a amamentação, eu consigo apoiar o futuro de toda a nossa sociedade. Aqui estão as referências que foram usadas para a elaboração desse material. Esse QR Code, ele leva vocês para o folder da campanha mundial, tá? Que eu mencionei ainda há pouco. Quem quiser ter acesso a mais informações, ele é bem completo, tem várias informações importantes e ele vem mostrando todos esses pilares que a gente conversou sobre o incentivo, promoção e apoio ao aleitamento materno. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Esses são os meus contatos. Esse QR Code leva para a minha rede social. Quem tiver interesse em conversar mais um pouco sobre a amamentação ou quiser fazer alguma pergunta aqui nesse momento, eu estou aberta para o diálogo e conversa com vocês. Muito obrigada.